Graça e paz, amada igreja, nós nos reunimos nesse dia em culto, em adoração, em celebração ao nome de Jesus, porque o nosso socorro está no nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. E a palavra de Deus nos chama à adoração num dos meus salmos favoritos, o Salmo de número 16, em que Davi, no último verso desse salmo, no verso de número 11, ele diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, há delícias perpetuamente. Que gostoso a gente poder começar o nosso culto lembrando isso ao nosso coração. E eu convido você agora a fechar os seus olhos, nós vamos orar e nós vamos, nessa oração, nós vamos dizer a Deus a nossa confissão. Nós vamos dizer a Ele que Ele é glorioso, vamos, como igreja, comunitariamente, ainda que distantes aqui, não estamos no templo, nesse culto da noite, nós vamos dizer que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, porque Ele é belo, Ele é justo, Ele é perfeito, e nós que somos o povo que se chama pelo nome de Deus, eu acho linda essa expressão bíblica, nós desfrutamos desse caráter do nosso Senhor, nós desfrutamos da revelação desse caráter dele e da sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Então vamos orar. Pai bendito, nós dedicamos a Ti o nosso viver, dedicamos a Ti o culto da nossa vida. Que Tu recebas, Senhor, isso como a Tua Bíblia diz, como a Tua palavra diz, como um cheiro suave, agradável a Ti. A expressão do nosso coração, a expressão dos nossos lábios em louvor e adoração ao Teu nome. Nós pedimos isso, Senhor. Pedimos isso porque nós confessamos que só Tu és Deus, só Tu és o Senhor, só Tu és Rei sobre a nossa vida. Recebe o nosso culto, é o que nós pedimos a Ti e agradecemos desde já, Senhor, porque o Teu Evangelho se faz presente na nossa vida. Por Cristo Jesus, o nosso herói, o nosso Salvador. Amém. Vamos continuar, irmãos, vamos continuar a adorar o nosso Deus.
Amada Igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor por todos esses momentos litúrgicos que o Senhor já falou em nossos corações, e agora nós vamos estar fazendo uma oração de contrição ao Senhor, e eu quero convidar a amada Igreja a lermos o livro do profeta Isaías, no capítulo 29, leremos do verso 13 ao verso 16. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados pelos homens, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas? Será que o olheiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice: ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu olheiro: ele não sabe nada? Amada Igreja, essa palavra que o Senhor colocou no coração do seu servo, o profeta Isaías, para falar ao povo de Judá, está dentro de um contexto em que o povo de Judá estava vivendo dias de idolatria, afastados da comunhão de Deus, mas ainda assim tentava buscar o Senhor através de um culto totalmente hipócrita, onde adorava o Senhor apenas de lábios, mas, como aqui diz o Senhor e repreende o seu próprio povo, que ele estava afastado. O povo estava afastado do Senhor e era apenas um culto de uma grande hipocrisia. Momento em que o Senhor faz cair sobre o seu povo uma cegueira espiritual e permite que o povo continue desta forma até que o juízo do Senhor viesse para repreender e ensinar o coração do povo. Esse é o momento em que a gente deve refletir, porque quando lemos a palavra, até nos espantamos, né? Se a gente dizer assim, como pode, né? A nação santa de Israel, o povo que viu o Senhor fazer tantos milagres e prodígios, né? E que bendizia o Senhor, como pode ter se contaminado tanto com aquelas nações vizinhas ali, com que eles permitiram, né? Conviver e viver juntos, e aquilo contaminou esse povo, todas aquelas atitudes daqueles povos pagãos. E a gente pode achar que, e até descansar na certeza de que o Senhor é nosso Deus, e que Ele nos quer bem, Ele nos protege, nos ama, nos ampara. Então a gente pode até incorrer no perigo de nos afastarmos do Senhor, baseado em tudo isso, nessa grandeza de Deus, nessa glória de Deus, e muitas das vezes pode ocorrer de estarmos na casa do Senhor, buscando o Senhor em cultos de adoração, participando de muitas reuniões, de atividades da igreja, sendo fiéis dizimistas, ofertantes, mas ainda assim corremos o risco de estarmos longe do Senhor e praticarmos apenas um culto hipócrita ao Senhor. E por que isso? Porque a gente precisa vigiar o nosso coração, orar, vigiar, buscar o que realmente agrada o Senhor. E como saber isso? É através da sua palavra. Procurar aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que agrada o seu coração, buscar o Senhor em orações para que o Espírito Santo esteja sempre inclinando nossos corações a toda a verdade. E assim evitarmos de pecar contra Deus. Porque o Senhor conhece a intenção dos nossos corações, Ele sabe tudo o que vamos falar, ainda, como diz a palavra, da própria palavra vinha aos nossos lábios, o Senhor já a conhece toda. Então a gente precisa estar muito atento com relação a isso, para que a gente continue fiel ao nosso Deus. Vamos fazer então esse momento de oração, de contrição, colocando nossos corações transparentes agora na presença do Senhor. O Senhor, ele não está muito preocupado com pessoas que são religiosas, né? Mas ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então vamos agora confessar, deixa o Senhor esquadrinhar o seu coração, e tudo aquilo que a gente fez que não agradou o Senhor, através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, das nossas atitudes, né? Daquilo que, às vezes, até das nossas omissões, e daquilo que, às vezes nem sabe que fez, porque são faltas, como diz o rei Davi,
no Salmo, faltas que são ocultas, às vezes até a nós. Então, vamos fazer isso agora, pedir ao Espírito Santo para nos conduzir, nos intermediar, com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. Feche seus olhos, se você puder, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, porque quando lemos a tua palavra, nós somos ensinados, Senhor, e advertidos para que nós não nos desviemos do Senhor, como o teu povo fez no passado, Senhor. E encontrou o teu justo juízo, Senhor, para que pudesse novamente voltar à comunhão contigo, Pai. E saber que o Senhor é o Deus bendito, o Deus majestoso, o único e verdadeiro Deus, Pai. E nesse momento, Senhor, nós te agradecemos por essa condição, Senhor, por esse privilégio de poder falar contigo, poder colocar as nossas faltas diante do Senhor, a nossa transgressão, pedindo que tu esquadrinhes através do teu Espírito Santo, Senhor, nossos corações, retirando aquilo que não está de acordo com a tua vontade, Senhor. Ó Pai, perdoa nossos corações. E que, Senhor, esse momento agora de confissão não seja apenas um momento de lábios, Senhor, mas que haja em nós uma verdadeira conversão interna, a ponto que as nossas almas se sintam constrangidas e profundamente abatidas e diante, Senhor, do que fazemos quando erramos, quando pecamos, porque o nosso pecado, Senhor, nos afasta de Ti, e porque entristecemos o Teu coração, entristecemos a Tua majestade, a Tua glória, a Tua santidade, Senhor, e ferimos o Teu Santo Espírito, entristecemos também o Santo Espírito do Senhor. Por isso, Senhor, nos ajuda a vivermos uma vida íntegra diante do Senhor, que a gente possa viver sempre em santidade, buscando, Pai, buscando aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, sendo imitadores do Senhor Jesus, para que a gente não transgrida a Tua vontade, antes que a gente possa guardar no nosso coração a Tua lei e Teus mandamentos, Senhor. E nós te louvamos pelo Teu Santo Espírito Santo, que sempre nos ensina sobre o pecado, a justiça, o juízo, nos convence disso, e por Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi somente pela graça e pelos méritos salvíficos do Senhor na cruz do Calvário, não por obras quaisquer que tenhamos feito, Senhor, mas foi graça, Senhor, foi o sangue precioso vertido no Calvário que nos lavou de todo o pecado, Senhor, e que nos perdoou na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, porque estávamos mortos em pecados e delitos, mas quis o Senhor nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor, que é Cristo Jesus. Por isso te louvamos, por isso te bendizemos nesse momento, Pai. Que todos agora, Senhor, estejam recebendo o Teu perdão, confessando verdadeiramente aquilo que fez de errado, Senhor, que o Senhor esteja nos restaurando, Senhor, nos dando uma novidade de vida, para que possamos viver de forma íntegra e santa diante do Senhor. Assim oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, queridas irmãs, amada família de fé do Senhor, igreja bendita do Senhor, nós, nesse momento, nos sentimos perdoados pelo Senhor, com certeza, porque fizemos isso de forma transparente, e nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Vamos continuar, então, adorando e bendizendo o seu santo nome, e assim gratos pelo seu perdão, em nome de Jesus. Amém e amém.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, chegamos agora a um momento muito importante do nosso culto. Momento onde celebramos, louvamos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Por isso eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, ou você pode ligar a Bíblia aí onde você está, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, onde nós vamos ler ali do versículo 6 até o versículo 10, repetindo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, de 6 a 10, diz assim a palavra do Senhor. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, dinheiro para nós da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara sempre foi um assunto altamente espiritual e nada mais é do que o recurso que Deus nos dá, os recursos que Deus provém a cada um de nós, eles são para retornar e glorificar ao Senhor, seja na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos estudos, todo o nosso ser, na verdade, deve ser entregue ao Senhor. Entrega o teu coração nessa noite, confia no Senhor e o mais Ele fará. Por isso, nesse coração totalmente entregue, você percebe que nesse texto que Paulo está dizendo aos Coríntios é o seguinte: quando você tributa honra a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas, a sua alegria aumenta. Você pode ajudar aos necessitados e Deus vai ser sempre glorificado na sua vida. É por isso que você é convidado nessa noite, você já deve ter visto aí, nós temos os dados da conta da nossa igreja para você fazer a sua transferência, o seu depósito. Tem também aqui no alto da tela o QR Code para você fazer aí a sua oferta de coração grato, com alegria. Por isso, esse momento é de celebração, não com pesar, mas para que você possa entender que no ministério da Casa de Deus, nós abençoamos aos pobres, aos necessitados. E quando você contribui com a manutenção também do reino de Deus, através dessa agência do reino, que é a nossa igreja, você se torna uma pessoa mais alegre. Por isso, a tônica dessa noite, na hora desse momento de entregar os recursos, é alegria, porque você é privilegiado em poder ofertar na obra do Senhor. Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar? Louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Deus, nós te louvamos nessa noite, estamos felizes, alegria é o que diz a tua palavra, porque nós queremos ajudar os nossos irmãos, aqueles que estão necessitados, mas principalmente que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Por isso, recebe a adoração do teu povo, multiplica os recursos e dá sabedoria aos homens e mulheres que vão administrá-los para que ainda assim também a tua boa obra se espalhe cada vez mais através da tua palavra, utilizando com que alcancemos o coração dessas pessoas, daqueles que estão necessitados, com as boas obras. Por isso, nós te louvamos nessa noite e fazemos isso com alegria, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, oferte o seu coração a Ele cada vez mais. Tchau, tchau. E agora chegou o momento tão aguardado do nosso culto, quando ouvimos a palavra de Deus e recebemos o ensinamento que vem do coração do Senhor para as nossas vidas. Nessa noite nós vamos ouvir a palavra do Evangelho pela mediação do reverendo Maurício. Oramos para que Deus o use grandemente para edificar a vida de todos nós. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra viva, eficaz, apta para discernir os propósitos e os pensamentos do nosso coração. Obrigado porque pelo teu agir e pelo teu mover nas nossas vidas, podemos escutá-la, praticá-la e ter o coração aberto para recebê-la. Senhor, ilumina o teu servo,
Usa o reverendo Maurício como vaso de barros na tua mão, Senhor, vaso de barro nas mãos do oleiro, para que através dele, nesta noite, sejamos todos edificados e cresçamos na tua presença. Assim oramos, rogando que ilumines os nossos olhos, ilumines as nossas mentes e os nossos corações para a glória do Senhor em Cristo Jesus. Amém. Oração, então, por iluminação já feita, e eu convido a você, irmão querido, irmã querida, da Igreja de Cristo, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, e que nós vamos ler do versículo de número 9 até o versículo de número 14. E eu convido você a acompanhar. Nessa hora eu farei a leitura na revista e atualizada, que diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, dos fariseus. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a. E ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Parte do Evangelho de Cristo que nos fala justamente dessa esperança, nessa graça futura, esperança da graça futura. O texto, ele é autoexplicativo e ele conversa com outros evangelhos, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Marcos, inclusive, traz algumas colocações para a gente. Interessante. Quando nós vamos até o Evangelho de Marcos, no capítulo 3 desse Evangelho, a gente encontra essa passagem também lá. E no Evangelho de Marcos, ao invés de Jesus dizer logo se era lícito fazer alguma coisa no sábado, o Evangelho diz que ficavam observando Jesus para ver se ele curaria em dia de sábado. E só para ambientar um pouco, você sabe essa questão do sábado, como era guardado em relação à lei do Antigo Testamento. E o Senhor vai dizer que ele é muito maior, ele é Senhor do sábado. Ele é muito maior do que o templo, ele é Senhor, ele é o próprio templo. E no Evangelho de Lucas, também, igualmente, nós encontramos no capítulo 6 deste Evangelho de Lucas, que nos conta da mesma história, também ficavam observando para ver se ele curaria em dia de sábado. E o fato é que, nesse texto que nós lemos, nos fala de que, e é bom a gente entender um pouco o contexto, porque de onde é que Jesus vem quando o texto começa dizendo que tendo partido dali? Jesus ele estava caminhando com seus discípulos e eles passaram por um lugar que estava cheio de espigas e os discípulos começaram a colher espigas para poder se alimentar. E foram perguntar para Jesus, né? Mas vem cá, os seus discípulos estão fazendo coisa que não se deve fazer no sábado. E Jesus lembrou a eles uma história lá do Antigo Testamento, que o livro de Samuel conta para a gente, dizendo que Davi ele estava chegando num determinado lugar com seus guerreiros, né? Com a parte da sua tropa, com a galera boa que estava ali com ele. E Davi, então, ele vai até o templo e pede lá para o sacerdote, dizendo: meus homens estão com fome. E aí o sacerdote diz o seguinte: mas a gente não tem pão aqui essa hora, a não ser o pão que é consagrado ao Senhor.
mas os seus homens, por acaso, eles estão limpos? E a limpeza, ou seja, estão limpos, não tocaram em mulher? Naquela época, né, era muito comum essa questão, inclusive a questão sexual, né, em que os homens ali, então, eles tinham ido para a batalha e Davi diz assim, não, é comum, um pouco antes de nós irmos à batalha, a gente se guardar um pouco. Não é porque o sexo é pecado, meus irmãos, mas provavelmente porque o sexo, inclusive, deixa aqui a dica, bem feito, com a sua mulher, direitinho, ele, às vezes, pode tirar um pouco a sua força, e é bom que os homens da batalha estejam fortes para a hora da batalha. E Davi, então, falou assim, não, os homens estão puros. E aí, então, o sacerdote vai e permite que ele, então, entre no templo e coma os pães da proposição, os pães que eram consagrados ao Senhor. Eu abri esse parênteses aqui só para não deixar dúvida de que o tocar em mulher, o que o sacerdote falou ali, fosse visto como uma questão menor e pecadora. Porque não é. Sexo é bênção, bênção de Deus. Mas voltando aqui ao texto, então, quando Jesus, então, conversa ali com os seus acusadores, os fariseus, dizendo, né, dessa preocupação intensa com o sábado, e entra, então, na sinagoga desses fariseus. Não necessariamente no decorrer, mas um pouco de tempo depois. E ali tinha um homem com a mão ressequida. O Evangelho de Lucas vai nos dizer, contando essa história, que era a mão direita do homem. E por que assim? Por que essa importância com relação à mão direita? É porque, na verdade, o canhoto, e eu já falei isso aqui na igreja uma vez, que o canhoto não era bem visto lá naquele tempo. Inclusive no tempo dos juízes, um dos juízes a palavra nos diz que ele era canhoto, justamente para poder reforçar essa ideia que Deus não faz acepção de pessoas. Imagina, os destros vão para o céu e os canhotos não tem lógica um negócio desse. Mas enfim, o Evangelho de Lucas diz que a mão ressequida do homem era direita, porque era a mais comum do trabalho, é ou não é? E a mão direita é a mão do trabalho, e esse homem tinha a mão ressequida. A única que era boa, sã, era a esquerda. E Jesus, então, percebendo o observar dos fariseus, o observar acusador dos fariseus, o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta. No outro evangelho fizeram uma pergunta para ele, se é lícito curar no sábado. Mas aqui o evangelho diz que Jesus fez essa pergunta. É lícito curar no sábado? Melhor dizendo, os fariseus perguntaram. Neste evangelho é assim que está dizendo. Os fariseus perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? E aí sim, Jesus, ao invés de responder diretamente essa pergunta, ele faz uma ambientação antes e diz o seguinte, qual dentre vocês é um homem que tem uma ovelha e essa ovelha, de repente, desgarrada, cai num buraco, num barranco, em dia de sábado? Por acaso, você deixaria essa ovelha lá ou no dia de sábado você iria lá resgatá-la? E foi uma pergunta retórica, ele não estava querendo respostas, até porque os fariseus muitas vezes eram homens covardes. Eles, quando eram confrontados, eles não respondiam, porque eles estavam procurando o intuito de prender e matar Jesus. Isso já estava começando a ser engendrado, já estava começando a ser urdido, né, tramado contra Jesus. E essa pergunta retórica, Jesus diz e completa dizendo assim, olha, quanto mais valor tem um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado fazer o bem. É lícito no sábado fazer o bem. E veja bem, deixa aqui para a gente uma palavra que eu digo para vocês o seguinte, nunca
é demais fazer o bem. A palavra nos diz que, ainda que te façam mal, você deve pagar com o bem. Nunca é inoportuno fazer o bem. Nunca é fora de hora o fazer o bem. E eu digo ainda mais para vocês. É uma tarefa nossa, da Igreja de Cristo, o fazer o bem para todas as pessoas. Não importa. O fato é que Jesus, então, completa dizendo: logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Ele mesmo dá a resposta para os seus acusadores. E aqui vem uma questão muito interessante. Versículo de número 13. Então, Jesus disse ao homem, o que tinha a mão ressequida: estende a mão. E o texto diz, ele estendeu. Essa parte eu queria parar um pouquinho com você, para conversar um pouco sobre essa questão. Sobre a questão deste homem sem nome, cuja característica deste homem, era só ter uma mão ressequida, uma mão doente, uma mão que não era dada ao trabalho, uma mão que de repente talvez não pudesse elevar-se aos céus para poder glorificar o nome do Senhor. Talvez uma mão que vivesse escondida por vergonha, por uma dor que a gente não sabe quanto tempo acontecia na vida daquele homem. Eu quero então focar um pouquinho na vida deste homem que está em frente de Jesus, diante de Jesus. E Jesus vai então e diz para ele: estende a sua mão. E ele estende. E a palavra nos diz que ela ficou sã como a outra. Não nos diz aqui que Jesus tocou na mão, não nos diz que Jesus orou e rogou aos céus. Simplesmente, Jesus pediu que o homem estendesse a mão, ele estendeu e o texto nos diz de uma forma muito sucinta, muito breve, e ela ficou sã como a outra. E finaliza dizendo que os fariseus então, retiraram-se dali, conspirando contra Jesus sobre como lhe tirariam a vida. Isso era uma constante na vida de Jesus. A questão do sábado, de pessoas doentes, de fariseus tentando arrumar alguma coisa contra Jesus, era muito corrente. Você há de se lembrar comigo, no Evangelho de João, no capítulo de número 9, que Jesus, caminhando, viu um homem cego de nascença. E adivinha que dia que era esse? Era sábado. Jesus não pergunta nada para esse homem. Se queria ser curado, não chama esse homem. Simplesmente chega perto dele, porque os discípulos haviam perguntado para Jesus: Jesus, quem foi que pecou? Foi ele? Foram os pais dele? Porque ele é cego. E Jesus falou assim: não, nem ele pecou, nem seus pais, mas é que para que se manifeste nele as obras de Deus. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. E chegou então numa cena assim enigmática da palavra. Porque Jesus cospe no chão, faz um lodo, uma lama, e passa nos olhos daquele homem, e simplesmente diz para ele: vá lá no tanque de Siloé e lava. O homem foi, lavou seus olhos e voltou vendo. Mas onde é que estava Jesus? Ele via todas as maravilhas do mundo agora, mas não conseguia ver Jesus, porque Jesus já tinha se adiantado, já tinha continuado a sua caminhada. E os fariseus, novamente os fariseus, chamam este ex-cego, que foi curado da sua cegueira em dia de sábado, e chegam para ele e perguntam assim: quem é que fez isso com você? E o cego virou para ele
e diz assim: eu não sei. Eu só sei que aplicou lodo aos meus olhos, eu lavei e agora eu estou vendo. E os fariseus dizem para o cego assim: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha o sábado da questão lá do homem da mão ressequida. Outras pessoas diziam assim: como pode um homem pecador fazer tantos sinais? E aí teve uma discussão entre eles. E aí eles voltaram novamente a questão para o cego e disseram para ele assim: o que você fala a respeito dele, visto que ele te curou da cegueira? Ele respondeu que é um profeta. Os fariseus, os judeus, não acreditaram. Chamaram os pais desse cego. E olha que interessante. Quando chamaram os pais, perguntaram assim: é esse o filho de vocês? Os pais responderam assim: é nosso filho. Como é que ele vê agora? Aí eles responderam assim: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o que aconteceu para que ele veja agora. Ou quem lhe abriu os olhos, nós também não sabemos. Pergunta a ele, porque ele tem idade para poder responder. E o texto vai nos dizer que isso aconteceu porque os pais ficaram com medo de ser expulsos da sinagoga, se eles reconhecessem Jesus como Cristo. E aí então chamaram o cego pela segunda vez. E dizendo assim: ó cego, ou ex-cego, né? Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. O cego respondeu assim: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez para você? E o cego responde de novo: mas eu já disse para vocês, ele passou lodo no chão, passou no meu olho e agora eu estou vendo. Toda essa questão é para falar do sábado, como o sábado era perseguido. Melhor dizendo, como o sábado na vida de Jesus era motivo para perseguirem Jesus. Mas o fato é que o cego, Jesus chegou para ele, curou e o despediu. Jesus não se apresentou mais a ele. O da mão ressequida não estava ali parado, junto com ele. Mais ainda, não estava no caminho, num lugar em que ninguém estava vendo. Jesus fez um lodo ali, curou o cego e daqui a pouco o cego teve que se explicar. O homem da mão ressequida estava dentro da sinagoga. O homem estava dentro da sinagoga. Infelizmente, eu tenho que dizer para você aqui, estava dentro do covil. Tinha ali o Cordeiro perfeito, o Filho de Deus, e ao redor, lobos vorazes. Como pode isso acontecer dentro da casa de Deus? Não pode acontecer isso. Mas ali era o certo, o cordeiro no meio de lobos vorazes. Mas a gente sabe que o cordeiro é aquele que esmagou a cabeça da serpente. A gente sabe disso. Glórias ao Senhor por isso. Mas o fato é que Jesus, então, dentro da sinagoga, dentro do covil, e lembram que os pais do cego ficaram com medo de dizer, afinal de contas, o que realmente tinha acontecido, e colocaram assim: não, ele tem idade, o nosso filho tem idade. Ele mesmo responde, porque eles estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. Agora tem um homem aqui, que está dentro da sinagoga, que provavelmente devia ser um pouco mal visto, porque tinha uma mão ruim, uma mão doente. Por isso é que eu disse para vocês que ele deveria ficar escondendo essa mão o tempo todo. Jesus, então, lá no covil desses lobos, fala para o homem: estende a mão. Eu não sei o que passou na cabeça do homem naquela hora. Se foi no automático que de repente ele estendeu a sua mão,
ou se de repente refletir um pouco sobre a situação dele, sobre onde ele estava, cercado de quem ele estava. Eu não sei se tudo isso passou na cabeça dele, mas quando eu li esse texto, na minha cabeça passou. Na minha cabeça passou. Porque eu fiquei pensando um pouco sobre essa esperança da graça futura. Se o homem estende a mão e não acontece nada, se o homem estende a mão e Jesus simplesmente diz assim, está doente, só a esquerda que está sã. A esperança na graça futura faz o que, na nossa vida, o que esse homem fez aqui diante de Jesus. Ele estendeu a mão. Ele teve coragem de estender a mão, e eu volto a dizer para vocês que lugar ele estava, dentro de um covil. Ele teve coragem de estender a mão. E é onde a esperança da graça futura também nos diz, nesta noite, deste agosto de Deus, que nós devemos, sem temor e sem tremor, dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Acima de todas as coisas. Sair das nossas casas bradando isso bem alto. Você pode até não sair gritando, tá, irmãos? Para não parecer louco. Mas o que eu digo para você é o seguinte, em qualquer situação que você estiver, com qualquer pessoa que você estiver, com qualquer uma, não deixe de dizer, em palavras, em ações, que Jesus Cristo é o seu Senhor. Para Ele você não estende só a mão, para Ele você estende a sua vida, que é uma vida que por muito pouco não fica ressequida, jogada na lama, perdida totalmente. Mas sabe quem nos resgatou? Ele não pediu assim, levanta a sua vida daí. Jesus foi no cemitério das nossas almas, onde nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e dali nos resgatou. E hoje nós devemos ter a mesma coragem dessa esperança da graça futura, de olhar para o futuro e saber que um dia viveremos com Cristo para todo sempre, glorificando e exaltando o nome do Senhor para todo sempre. Nós devemos fazer isso com a plena certeza de que Jesus é o nosso Senhor. E hoje, resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, hoje a gente pode dizer no mais alto e bom som, Jesus Cristo é o nosso Senhor. A Ele nós devemos dar toda a honra, toda a glória. A Ele nós devemos estender não a nossa destra, não a nossa mão direita machucada, mas a nossa destra de companhia, como a gente faz para os nossos irmãos aqui, quando recebemos os presbíteros, diáconos, pastores, membros da igreja, oferecer a destra de amizade, a destra de companhia. Para servirmos juntos nesse ministério, nós devemos entregar a nossa mão, o nosso coração, a nossa mão direita, esquerda, o nosso pé direito, o nosso corpo inteiro, a nossa vida, o nosso coração nas mãos daquele Cordeiro amado, Cordeiro bendito, que disse àquele homem, estende a sua mão. E o homem estendeu. O homem teve coragem. O homem teve a esperança de ser curado. Esperança futura, ainda que tenha sido muito breve. Mas o homem não sabia disso, percebem? É onde eu estou querendo chegar. O homem não sabia disso. O que aconteceria segundos depois, ou talvez menos de um segundo, a gente não sabe qual foi a reação daquele homem, mas o fato é que Jesus disse, estenda a sua mão. E o homem estendeu. Volto a enfatizar, sem saber o que estava por acontecer, mas ele deu esse passo.
ele acreditou. Ele sabia, no coração dele, ele sabia diante de quem ele estava. Ele estendeu a sua mão. Estenda você a sua vida. Estenda você o seu coração. Porque, por mais que nós não estejamos diante do Senhor Jesus, fisicamente, como aquele homem esteve, sentindo o respirar de Jesus, sentindo o tom da voz de Jesus, vocês já imaginaram que coisa maravilhosa vai ser essa quando nós ouvirmos a voz de Jesus? Não através de um pregador, mas quando nós ouvirmos ele falar para a gente, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Sabe por quê? Quando ele dirá isso? Porque aqui atrás, hoje ainda, antes dessa esperança que nós aguardamos tanto, hoje ainda, nós estendemos a nossa mão quando ouvimos a sua voz. Irmãos, a esperança nessa graça futura é hoje. É viver hoje essa esperança. Não deixe para amanhã. Viva hoje essa esperança. A esperança da graça futura começou com a vinda de Jesus aqui nessa terra, morrendo na cruz pelos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia, subindo aos céus e estando à destra de Deus, aguardando a mim e você. A esperança dessa graça futura é hoje. É dia de nós dizermos: eu sou do Senhor. Eu estendo a minha mão. Eu estendo o meu coração. Eu estendo a minha vida para esse Senhor que me resgatou. Para esse Senhor que morreu por mim. Para esse Senhor que teve a coragem de dizer para aqueles homens que procuravam matá-lo: que é lícito aos sábados, nos sábados, fazer o bem. Jesus quer o nosso bem. O nosso melhor está reservado para a esperança da graça futura. Mas hoje nós já temos o bem. E esse bem tem um nome: Jesus Cristo. Aquele que disse àquele homem da mão ressequida: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Volto a dizer para a gente encerrar. Hoje é o dia da esperança dessa graça futura. Hoje é o dia de se entregar totalmente ao Senhor. Hoje é o dia de você dizer que crê no Senhor Jesus. Hoje é o dia de você compreender que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que você seja salvo: Cristo Jesus. Estende a sua mão, estende o seu coração, estende a sua vida para Ele. Que Deus assim te abençoe, em nome de Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito e amado Pai, Senhor da nossa vida, damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E hoje, Pai, queremos consagrar ao Senhor o nosso viver, a nossa caminhada, os nossos pensamentos, as nossas ações, tudo em nós, Senhor, nós queremos consagrar a Ti nessa hora. Aceita por Tua misericórdia e por Teu amor. Trabalhe em nós, cura as partes que estão defeituosas em nós, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, porque só o Senhor mesmo pode fazer a transformação devida em nós. Nós só consagramos ao Senhor a nossa vida, Senhor, e pedimos ao Senhor que cuida dela, restaura ela, Senhor, para que
o nosso viver seja tão cheiroso como o bom perfume de Cristo. Seja a luz de Cristo a refletir através de nós. Seja a palavra boa do Senhor a habitar em nós e nós falarmos desta palavra, deste Senhor, desta vida em nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém e amém. Que Deus assim te abençoe e te guarde. Recebamos a bênção do Senhor. Olá, amada igreja. Eis que fomos alimentados pelo Senhor através de seu Espírito Santo, que concedeu ao seu servo, reverendo Maurício, a palavra do Senhor que ele nos trouxe nessa noite, para que nós pudéssemos ser alimentados, para nos instruir e para que nós possamos viver conforme a vontade do Senhor. Por isso, nesse momento que recebemos essa palavra, que possamos ter uma semana abençoada, que possamos ir e cumprir a vontade do Senhor para as nossas vidas. Recebei a bênção. E agora, povo de Deus e de paz, que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor imutável de Deus o Pai, e as doces consolações e a sabedoria do Espírito Santo estejam sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.